Uma boa noite a todos, meus amigos do Centro Espírita de Olindo Alves. Uma boa noite a todos vocês que nos assistem frequentemente aqui nas nossas apresentações do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos. Sempre uma alegria muito grande poder fazer parte desse projeto, uma vez que ele nos proporciona a chance, a oportunidade de tratarmos a respeito de questões sempre voltadas ao aprendizado, ao entendimento e à compreensão dessas mensagens que Allan Kardec procurou elucidar de forma tão clara com relação aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E hoje não é diferente. Hoje nós trazemos uma reflexão a respeito do onde nos enquadramos dentro do conceito de sermos cristãos. Nós, naturalmente, nos dizemos: olha, nós somos cristãos. Não, eu sou cristão, eu adoto tal entendimento, eu sou espírita, eu sou cristão. Mas muito bem, o que é ser cristão efetivamente? Ser cristão é simplesmente adotar o título do cristão, eu sou cristão? Ou será que ser cristão tem um grau de exigibilidade? Ser cristão efetivamente exige de nós algumas ações, exige de nós algumas observâncias que nem sempre a gente observa, a elas estamos tão atentos. O tema de hoje ele está contido no capítulo 18 do Evangelho. Eu convido a todos que, na primeira oportunidade que tiverem, leiam esse texto na íntegra. Esse texto ele nos traz realmente uma orientação. Eu só vou ler um pequeno trecho do tema, mas leiam na íntegra depois, que a explicação é muito boa do espírito de Simeão. E diz para a gente o seguinte: olha só, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abre os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer sou cristão para seguir o Cristo? Foi isso que nós dissemos agora. Bastará nós dizermos eu sou cristão para seguirmos o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não dá maus frutos, nem uma árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? A árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos os que devem reunirem-se ao seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos da vida, de esperança e fé. O cristianismo, como vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos. Mas quão poucos as colhem. Vamos parar por aqui a leitura e vamos ter seu comentário. Esse tema, ele está no capítulo 18 do Evangelho. Capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Já vamos abordar isso de cara observando o seguinte: muitos os chamados. Meus amigos, cada uma das nossas encarnações, cada uma das nossas reencarnações, nos fazem com que nós venhamos com um propósito, não é? Somos chamados a quê? À oportunidade. Somos trazidos novamente a um plano que nos dá a chance, a possibilidade e a perspectiva de não tão somente repararmos os erros de vidas anteriores, mas também acrescentarmos durante essa vida ações decorrentes do nosso progresso, do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento. É nesse sentido que a gente sempre fala, na espiritualidade nós nos preparamos, retornamos realmente para um projeto novo, um projeto de reparação de muitas falhas do passado, mas com grandes perspectivas de ajustes e acertos para o nosso futuro. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quando a gente lê isso, a gente tem a impressão que existe um tribunal,
que existe alguém que, quando findar a nossa jornada, vão nos escolher. Olha, o Fernando ele fez um bom trabalho, então ele está escolhido. Ou ele não fez um bom trabalho e ele está excluído. Não é isso. Poucos os escolhidos. Tudo depende daquilo que nós fazemos. Nós nos escolheremos tendo em vista quais foram as ações de cada um de nós ao longo da nossa trajetória. É nesse sentido que o tema de hoje nos convida a essa reflexão. Olha só o que ele coloca no primeiro parágrafo. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que estais nos céus. Meus amigos, qual é a vontade do nosso Pai que estais nos céus? Deus. A concepção que nós temos de Deus e que o nosso Mestre Jesus deixou muito clara e evidente é que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é misericórdia. Em assim sendo, o que Deus espera de cada um de nós? O que Deus espera efetivamente de cada um de nós? Observemos que se Deus é amor e nos é dada a chance efetivamente de fazermos diferença nessa jornada, espera-se de cada um de nós que nós, através da compreensão, através do entendimento, nós passemos a agir dentro de preceitos efetivamente cristãos. Quais são os preceitos cristãos? São os preceitos pautados pela lei do amor. É o amor que Jesus veio nos trazer. Ele veio nos trazer como premissa básica do que é Deus. Deus é amor. Em Deus sendo o amor, Jesus veio nos trazer a importância de compreendermos a necessidade de pautarmos as nossas existências com base nos ensinamentos do amor e da fraternidade. É aí que ele nos ensina que o amor se exterioriza através da caridade. Fora da caridade não há salvação. Não é assim? E é nesse sentido que nós, então, pautamos a nossa observância e buscamos observar o quanto ao nosso alcance está a possibilidade, a perspectiva de verdadeiramente podermos ou não dizer se nós somos ou não somos cristãos. Basta eu dizer, eu sou cristão. Que beleza! Mas o que eu faço durante a minha jornada que me permite ser cristão? Qual é a árvore que nós nela nos pautamos? É a árvore realmente do bem, do amor, da fraternidade? Ou nós ainda permanecemos atidos àqueles preceitos menores, aqueles preceitos egoísticos, orgulhosos, sentimentos que não nos permitem efetivamente darmos os passos que ao nosso alcance estão se pautássemos a nossa existência pela prática da lei do amor? É nesse sentido que o tema de hoje ele nos convida a refletir. O que adianta eu dizer que eu sou cristão? O que adianta eu dizer, eu sou espírita, então eu tenho a carteirinha. Eu tenho a carteirinha do centro espírita, aqueles centros que fazem carteirinha, tem centro que tem a carteirinha, e olha, estou garantido. Tá nada, não está garantido com absolutamente nada. Dizer-se cristão não dá garantia a ninguém. Fazer-se cristão é diferente. Pôr em prática. O cristão verdadeiro é aquele que busca, tendo compreendido, tendo buscado compreender, estando tentando compreender esses preceitos ensinados pelo nosso Mestre Jesus, ele busca pôr em prática esses valores durante a sua trajetória, durante a sua existência. E esse é o fator transformativo. Esse é o fator que faz com que uma árvore que em determinado momento talvez não produzisse alguns frutos, ela passe a se tornar verdadeiramente produtiva. De nada adianta nós imaginarmos, nós dizermos, nem a nós mesmos que nós somos cristãos, sem que nós venhamos a pôr em prática os preceitos cristãos. E os preceitos cristãos, meus amigos, hão de convir, não são preceitos extraordinários.
Ninguém pede mágica para ninguém, ninguém pede que nós não venhamos a viver a vida inerente ao homem aqui nesse plano onde nós vivemos. Não, não, não. Aqui nós vivemos com a matéria, nós precisamos da matéria para viver, para sobreviver, para nos alimentar, para morarmos, para tudo. Não é essa a questão, mas é o que nós fazemos com isso de que nós temos conhecimento. Observemos o seguinte: Deus, na sua misericórdia infinita e a espiritualidade maior, quando da elaboração do nosso projeto reencarnatório, permitiu que aqui nós viéssemos, na verdade, junto com muitas pessoas, vivenciarmos experiências que realmente nos permitiriam, como de fato permitem, observemos, a prática do amor, a prática da caridade. As pessoas que conosco estão, na verdade, são verdadeiros instrumentos, verdadeiras oportunidades que vêm ao encontro de cada um de nós, nos propiciando a chance de enxergá-las, de vê-las, de observarmos, na verdade, o quão capazes de fazer ao outro tudo o que se deseja para si está exatamente dentro dessa perspectiva de sermos cristãos. As pessoas, as oportunidades, as circunstâncias que são colocadas diante de nós são exatamente aquilo que se espera daquele que, tendo naquele momento compreendido o que é ser cristão, ele passe efetivamente a ser cristão. Digo ter compreendido porque, poxa, às vezes nós demoramos muito tempo para compreender que ser cristão não basta dizer que se é cristão, mas é vivenciar uma experiência cristã. E a experiência cristã nos convida à ação. De nada adianta eu me tornar um douto conhecedor da doutrina espírita, um douto conhecedor do cristianismo, a miúde mesmo, conhecer, sem que haja a prática. Onde isso vai nos levar? Vai nos levar a sermos apenas teóricos, mas não é isso que nos conduz efetivamente à evolução tão necessária e tão almejada por cada um de nós. Essa é a razão pela qual não existem meios, não adianta nada eu elevar o pensamento a Deus, enaltecer a Deus. Deus não precisa disso. Claro que eu devo e posso fazer as minhas preces, claro que posso, mas não basta eu dizer, Senhor, Senhor, olha eu aqui, como eu tenho fé, como eu amo a Deus. Não, não, ama-se a Deus através do outro. Reconhece-se Deus no outro, naquele menor, naquele que vivencia a aflição, a dor, a angústia, o desespero. Quantas circunstâncias, meus amigos, que são colocadas diante de nós, de todos nós. Às vezes nós imaginamos que não, é verdade, talvez dessas pessoas eles tenham uma facilidade maior de ter contato com pessoas a quem eles possam ajudar. Não é verdade, não é verdade. Todos nós, sem exceção, somos contemplados com a possibilidade, com a perspectiva da caridade. No entanto, a caridade exige de cada um de nós um despreendimento fruto do quê? Daquele que deixa de lado um pouco o seu ser menor, o seu ser egoístico, o seu ser orgulhoso e passa, o seu ser materialista, não nos esquecendo disso, e passa a ter uma observância mais fraterna, mais solidária, consegue efetivamente enxergar ao próximo. Enxergar ao próximo. Muitas vezes nós pensamos o seguinte, como seria bom se as pessoas se transformassem, se essa humanidade se tornasse mais solidária, se essa humanidade se tornasse mais isso, aquilo. A humanidade somos nós. É o passo que cada um de nós dá que faz com que a humanidade se aperfeiçoe. São as vibrações que nós trabalhamos conosco que nos permitem, na verdade, sermos parte integrante desse projeto chamado cristianismo, desse projeto chamado espiritismo. O espiritismo, o cristianismo redivivo. O cristianismo demonstrado para nós que a vida continua, demonstrado para nós a lei de causa e efeito, que aquilo que estamos vivenciando é fruto, na verdade, de causas originadas por nós mesmos, para que nós compreendamos o quão importante é
cada um dos instantes da nossa jornada. Nesse sentido, não devemos nem podemos nos apartar da responsabilidade cabida a cada um de nós, meus amigos. Recebemos uma oportunidade enorme de fazermos, de sermos, de transformarmos-nos em verdadeiros cristãos, mas é necessário que nós venhamos a abrir os nossos olhos. Não esses olhos, mas os olhos da alma, os olhos que nos permitem ver essa existência como uma grande oportunidade, uma oportunidade extraordinária de fazermos a diferença na vida dos outros, consequentemente, fazermos diferença nas nossas vidas. Dizer-se cristãos é dizer o seguinte: é dizer que eu estou procurando fazer o meu melhor, eu estou enxergando além de mim mesmo. Não basta o rótulo, não basta dizer eu vou a um centro espírita, não adianta eu ir sem a minha alma disposta a fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, se no lugar dele eu estivesse naquele momento. Então, nós aprendemos, e o Espiritismo é claro em nos mostrar, não há rótulos, não há que se imaginar que nós vamos enganar a Deus. Não! Nós estamos enganando a nós mesmos no momento em que nós nos fazemos, nos dizemos cristãos e permanecemos aquele ser miúdo, fechados no egoísmo, fechados no orgulho, que não me permite agir, que não me permite perdoar, tolerar, compreender, ser paciencioso, enxergar as imperfeições alheias, mesmo sendo sabedor do quão imperfeito eu mesmo sou. É nesse sentido o convite da reflexão do tema de hoje. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Ninguém pede grandes catedrais, grandes obras materiais, nenhuma. O que se pede são as obras advindas do nosso coração, advindas do nosso sentimento, que quando exteriorizadas, elas chegam ao outro em forma de alívio, em forma de minimização da dor, do sofrimento, das angústias. Ah, meus amigos, que momento é esse que nós vivemos, onde tantas angústias se fazem presente no nosso entorno. É um grande convite para que nós observemos o quão possível é, o quão importante será se nós conseguirmos enxergar esse momento e exteriorizarmos isso que esse Deus maravilhoso, que esse Deus misericordioso nos concedeu a título de oportunidade, que é a chance de representá-lo em cada uma das ações onde nós podemos praticar a lei do amor através da caridade. Todas as vezes que nós exteriorizamos o amor, nós exteriorizamos a Deus. Todas as vezes que nós praticamos a caridade, nós praticamos atos pautados pela essência dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Isso é se fazer cristãos, isso é se fazer espírita, isso é se fazer mais próximos de Deus e dessa oportunidade extraordinária que Ele nos deu para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Meus amigos, esse tema é um tema muito interessante do ponto de vista da reflexão. Eu agradeço muito a oportunidade, desejo a todos muita paz, muita luz e que nós consigamos chegar lá dentro dessas premissas, dentro desses preceitos que nos convidam à ação, à prática do bem que está ao alcance de cada um de nós. Muito obrigado mais uma vez e tenham todos uma boa semana. Deus abençoe a cada um de nós. Deus abençoe a todos.